ou em parte, ou rejeitá-lo. Outro assim cumpre ressaltar que esta peça não substitui o parecer da comissão desta Casa Legislativa competente para apreciar a matéria da opinião jurídica. Inicialmente, verifica-se estar adequada a iniciativa para deflagração do processo legislativo, uma vez que o processo de lei apresentado trata da atividade administrativa de órgão subordinado ao chefe do Poder Executivo, sendo este, portanto, o agente político legitimado para deflagrar o processo legislativo. Quanto à competência, não há qualquer óbice à resposta, conforme dispõe o artigo 30, parágrafo 1º da Constituição Federal de 1988. Compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local, a criação de mecanismo de conciliação, hipóteses de acordo, transação ou desistência recursal e de contestação nas ações judiciais em que o município é parte se insere, efetivamente na definição de interesse local, pois resta evidente que, ao estabelecer meios para a solução de controvérsias judiciais que envolva a administração municipal, o projeto de lei número 009 de 2022 vincula matéria de relevância para o município, não atrelada às competências privativas da União, artigo 22, por consistir na mera padronização da atividade da Procuradoria do município. Portanto, sobre os critérios da competência e da iniciativa, não se vislumbram vícios de ordem formal que possam impedir a tramitação do projeto de lei número 009/2022. No contante aos dispositivos da propositura em questão, em linhas gerais, verifica-se estarem de acordo com o ordenamento jurídico, uma vez que a atual Código do Processo Civil assim prevê. Artigo 3º. Não se incluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. O Estado promoverá sempre que possível a solução consensual dos conflitos, a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Princípios basilares da atividade pública que distingue da atividade privada são o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado e o princípio da indisponibilidade do interesse público. Tais pilares formam um regime de prerrogativas e sujeições à administração. Por um lado, tem vantagem em relação aos particulares. Prescrito diferenciada, bens políticos, cláusulas exorbitantes em contratos administrativos precatórios para o pagamento das obrigações. E, por outro lado, tem restrições relacionadas ao modo do exercício do poder que não pode ultrapolar da mera gestão da coisa pública, sendo vetada a renúncia ao interesse público. O Estado, com base na disponibilidade do interesse público, sujeita-se de todo modo aos princípios da legalidade, base do Estado de Direito, obrigando-se a agir apenas nos exatos limites da lei, só podendo fazer aquilo que a norma expressamente autorize ou obrigue. No presente caso, subsai o direito fundamental à razoável duração do processo legislativo dos artigos 5º, incluindo pela emenda constitucional número 45/04, que condiciona a tramitação dos processos judiciais a um tempo razoável e busca garantir a fruição do resultado último da demanda tempestivamente.
Além disso, destaca-se também o princípio da economicidade previsto no artigo 70, caput da CF, formada pela junção dos fatores celeridade, qualidade e avaliação dos custos operantes da atividade administrativa. Ou seja, a economicidade estará cumprida quando a medida tiver custo-benefício positivo para a comunidade, refletindo também na eficiência da administração pública, artigo 37, capítulo CF. Ainda, a proposta apresentada, as hipóteses de conciliar, transigir, deixar de recorrer e desistir de recursos interpostos, concordar com desistência de pedido e celebrar acordos em processos judiciais após o trânsito em julgado dos referidos processos com limites em relação ao valor e às peculiaridades do processo, ou seja, somente nos casos em que realmente há vantagem para o município, sem prejuízo para o interesse público. Traz ainda o projeto mencionado limites de alçada, artigo 2º, e incisos 1, 2 e 3, bem como fixação de teto anual para pagamento de acordo no importe de R$ 100 mil, valor este dentro dos limites do orçamento da Procuradoria do Município ou do Gabinete do Prefeito, conforme Lei Orçamentária do Município do Prata, Minas Gerais. Lei número 2.811, de 23 de dezembro de 2021. Conclusão. Considerando acima exposto no projeto de lei número 009/2022, não apresenta vícios de ilegalidade ou inconstitucionalidade. Contudo, opina-se pela emenda ou ratificação do texto proposto, conforme parecer técnico legislativo, visto que o mesmo apresenta-se ambíguo quanto à sua interpretação. Vejamos. Artigo 1º. Fica a Fazenda Pública do município de Prata autorizada a conciliar, transigir, deixar de recorrer, desistir de recursos interpostos, concordar com a desistência de pedido e celebrar acordos em processos judiciais, após o trânsito em julgado dos referidos processos, quando o município de Prata figurar como interessado ou parte nas condições estabelecidas nesta lei, dividindo-se o referido artigo para análise literal da lei. Entendemos que, artigo 1º, fica a Fazenda Pública do município de Prata autorizada a conciliar, transigir, deixar de recorrer, desistir de recursos interpostos, concordar com a desistência de pedido. Entende-se que ocorrerá durante o trâmite processual e celebrar acordos em processos judiciais após trânsito em julgado dos referidos processos, quando o município de Prata figurar como interessado ou parte nas condições estabelecidas nesta lei. Entende-se que somente ocorrerá após o trânsito em julgado dos referidos processos. Para maior elucidação, o termo jurídico transição em julgado refere-se ao momento em que uma decisão, sentença ou acordão torna-se definitiva, não podendo mais ser objeto de recurso. Logo, o texto proposto apresenta interpretação ambígua. Diante de todo o exposto, opina-se pelo encaminhamento desta proposição para manifestação da respectiva comissão desta Casa, conforme a competência definida no regimento interno. Esta é, respeitosamente, a opinião desta assessoria jurídica. Prata, 11 de março de 2022. Robsane Fernanda Souza Fernandes Ferreira, assessora jurídica, Câmara Municipal do Prata, Minas Gerais. Passar a leitura do parecer. Processo de lei, projeto de lei número
09/2022. Emenda: autoriza a Fazenda Pública Municipal a celebrar acordos em processos judiciais após o trânsito em julgado das ações na forma que mencione da outras providências. Autor, Prefeito Municipal Marcel Vieira Rodrigues da Cunha. Relatório: trata-se o presente parecer acerca da análise de projeto de lei que autoriza a Fazenda Pública Municipal a celebrar acordos em processos judiciais após o trânsito em julgado das ações na forma que mencione da outras providências. Além disso, o projeto veio acompanhado da respectiva justificativa. Este é em síntese, o relatório. Segundo o parecer 2.1 da técnica legislativa, no que se diz respeito à técnica legislativa, o Constituinte de 1988, ao tratar do tema do processo legislativo, estabeleceu que seria editada lei complementar que dispusesse sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis, conforme prescreve o artigo 59, parágrafo único da Constituição Federal. Em razão da determinação do Constituinte originário, o Congresso Nacional aprovou a Lei Complementar número 95, que editou normas gerais, estabelecendo regras para a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis e atos normativos. O projeto precisa de correção da palavra parágrafo único, tendo em vista que a inicial deve ser maiúscula ao invés de minúscula. Assim deve ser corrigido os artigos 3º, 7º, 9º e 13º. No que se diz respeito aos demais requisitos da técnica legislativa, o projeto de lei respeita a estruturação, articulação e redação das leis no termo dos artigos 3º, 10 e 12. E seguinte, todos da Lei Complementar número 95 de 1998. Terceira conclusão: diante do exposto, o projeto de lei precisa de correção em 4 dispositivos. Sendo assim, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação precisa ajustar os textos normativos de acordo com a técnica legislativa, tendo em vista a determinação prevista no artigo 62, inciso 1, a linha D do regimento interno da Câmara Municipal de Praia. Desta forma, encaminho o projeto de lei às comissões pertinentes para fins de análise e parecer. Câmara Municipal de Prata, 15 de março de 2022. Rodolfo Marques Silva, técnico em processo legislativo. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Relator, Rosana. Voto favorável ao parecer e à tramitação do processo. Projeto de lei. Membro do Anilson. Voto favorável à tramitação do projeto. O técnico em processo legislativo emitiu parecer que precisa corrigir o texto normativo conforme a técnica legislativa no termos do artigo 62, inciso 1, a linha D do regimento interno. Eu, como presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, também voto favorável à tramitação desse projeto. Comissão de Serviços Públicos, Política Urbana, Rural e Habitação. Presidente Tiago. Favorável à tramitação do projeto. Membro Danilo. Favorável. Eu, como relatora designada, também voto favorável. Comissão de Finanças, Orçamento e Defesa do Consumidor. Presidente Osanã. Voto favorável ao projeto, à tramitação do projeto. Relator Danilson. Favorável. Membro Arthur. Favorável.
Solicito ao relator Rosanante Oliveira Macedo que faça a leitura do parecer jurídico e do parecer técnico legislativo do projeto de lei número 010/2022, que autoriza o município de Prata a abrir créditos adicionais suplementares no orçamento de 2022, de autoria do prefeito municipal. A assessoria jurídica da Câmara Municipal do Prata, Minas Gerais, ementa projeto de lei número 10 de 2022, autoriza o município do Prata a abrir créditos adicionais suplementares no orçamento de 2022 e dá outras providências. Relatório. Trata-se de projeto de lei 010/2022, de autoria do prefeito municipal, do qual autoriza o município do Prata a abrir créditos adicionais suplementares no orçamento de 2022 e dá outras providências. A assessoria foi instalada pelas comissões, já que sem tal provocação não deve se emitir no processo legislativo. Insta a salientar que, embora provocada essa assessoria, a que se faz é apenas opinar, já que a tramitação ou não de projeto cabe única e exclusivamente aos vereadores, que devem previamente reunir com as devidas comissões e realizarem os debates com a participação da população. Preliminarmente é de esclarecer que o parecer não obriga os nobres vereadores à aprovação ou desaprovação do projeto. É prerrogativa emanada do mandato conquistado nas eleições, conforme preceitos legais, artigo 133, caput da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, estabelece que o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão nos limites da lei. No mesmo sentido, a Lei Federal número 8.906, de 4/7/1994, Estatuto da Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, assevera que o advogado é inviolável por seus atos e manifestações, nos termos do parágrafo 3º do seu artigo 2º, que dispõe o artigo 2º do parágrafo 3º no exercício da profissão. O advogado é inviolável por seus atos e manifestações nos limites desta lei. Regisse que o presente parecer, apesar de sua importância para o processo legislativo, não tem efeito vinculante e tampouco caráter decisório, tendo as autoridades a quem couber a sua análise plenos poderes para acolhê-lo no todo ou em parte, ou rejeitá-lo. Outro assim cumpre ressaltar que esta peça não substitui o parecer da comissão desta Casa Legislativa, competente para apreciar a matéria. Da opinião jurídica, a matéria não apresenta vícios de ilegalidade ou inconstitucionalidade. A Constituição Federal disciplina a competência dos municípios para legislar no artigo 30 e artigo 3º, parágrafo 1 e 2º, que prescrevem o artigo 30. Compete aos municípios, primeiro, legislar sobre assuntos de interesse local. Segundo, suplementar a legislação federal e a estadual na que couber. Além disso, de acordo com o artigo 15 da Lei Orgânica do Município de Prata, Minas Gerais, cabe à Câmara, com sanção do prefeito, deliberar sobre todas as matérias de competência do município e principalmente votar o orçamento anual e a plurianual de investimentos, a lei de diretrizes orçamentárias e valorizar a abertura de créditos suplementares e especiais. Artigo 10º. No município compete prover tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse e específico. Primeiro, legislar sobre assuntos de interesse local. Artigo 15. Cabe à Câmara, com a sanção do prefeito, deliberar sobre todas as matérias de competência do município e, principalmente, primeiro, legislar sobre assuntos de interesse local.
votar orçamento anual e a plurianual e investimentos, a lei de diretrizes orçamentárias e autorizar a abertura de créditos suplementares especiais. E ainda a lei orgânica do município do Prata, MG, dispõe. Artigo 42. São de iniciativa privativa do prefeito as leis que disponham sobre. Artigo 4. Organização administrativa, matéria tributária e orçamentária de serviços públicos. Assim quanto a iniciativa, o projeto de lei observa as disposições legais, tendo em vista que é de iniciativa do chefe do Poder Executivo propor matérias relativas à abertura de créditos adicionais e suplementares no termo do artigo 62, incisos 1d da Constituição Federal, assim como no termo do artigo 42, 4º, 5º da Lei Orgânica de Prata, Minas Gerais. A possibilidade de ajustes orçamentários após a aprovação do orçamento pela Lei Orçamentária Anual (LOA) está prevista no ordenamento jurídico mediante a aprovação de créditos adicionais que são autorizações de despesas não computadas ou insuficientes previstas na lei orçamentária, obedecendo os pressupostos constantes na Constituição Federal e na Lei 4.320/64. A Constituição Federal determina, através do seu artigo 167, 5, que a abertura de créditos suplementares ou especial não pode ser feita sem indicação dos recursos correspondentes e necessita limitar-se o valor determinado. Senão, vejamos, artigo 167, são vedados a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. Ainda, segundo o artigo 42 da Lei número 4.320/64, os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decretos executivos. Nesse sentido, artigo 42, os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decretos executivos. Assim, a abertura de créditos suplementares dependerá de prévia autorização da Câmara Municipal e será precedida de lei, atendendo os dispostos do artigo 43 da Lei 4.320/64. Vejamos, artigo 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa. Inciso 1º. Considerem-se recursos para fim deste artigo, desde que não comprometidos. Primeiro, o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, os provenientes de excesso de arrecadação, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais autorizados em lei. Quarto, o produto de operações de crédito autorizadas em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las. Parágrafo 2º. Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre ativo financeiro e o passivo